Olá, tudo bem? O tema de hoje é MVP para um lançamento de franquias. Talvez você não saiba bem o que é esse termo, ou nem tenha ideia do que é, e o que acontece. Por isso que eu fiz esse vídeo, porque eu comentei alguma coisa sobre isso no meu story do Insta, e muita gente perguntou, muita gente quis saber mais, por isso que eu fiz o vídeo. Se você está vendo no YouTube ou em alguma outra plataforma, aproveita e me segue lá no Insta, que todo dia eu vejo as perguntas, respondo e a interação é muito bacana, sempre com muitas dicas sobre negócios e principalmente sobre ser um franqueador, como franquear o seu negócio, como gerenciar a sua rede de franquias. Então vamos lá. MVP para um lançamento de franquias. O que é isso? Primeiro vamos entender o que é o MVP. É o mínimo produto viável. Me parece aí que o primeiro que lançou esse conceito foi o Eric Rice, num livro chamado Startup Enxuta. Pode ser que tenha outro mais antes dele, mas eu acho que ele que pelo menos popularizou. Então isso é muito comum para o pessoal das startups, que são aquelas empresas de tecnologia que têm um crescimento, que buscam um crescimento sempre muito rápido, muito grande. Só que tem que ter um ponto de partida e esse ponto de partida é o MVP. É o mínimo que você pode fazer para testar aquela ideia. A intenção do MVP é você testar, é validar se o mercado tem interesse por aquele teu negócio, aquele teu produto. Então isso faz muito sentido, principalmente nas startups, porque é o seguinte, imagine, você quer desenvolver uma tecnologia, um aplicativo, um sistema, e às vezes o investimento para desenvolver o sistema como você está imaginando, o aplicativo como você está imaginando, são centenas de milhares de reais ou até de dólares, né? Então é um investimento muito alto para você fazer todo um desenvolvimento de tecnologia. E o que pode acontecer? Você passa um tempão desenvolvendo, investindo, gastando muito tempo, muito dinheiro. Quando chega no mercado, puxa, não tem uma boa aceitação, não era bem isso que as pessoas queriam, enfim. Você perdeu tudo aquilo lá, vai ter que recomeçar, vai ter que ajustar, ficar fazendo um monte de ajuste, e isso talvez seja mais caro do que você começar de novo do zero. Então, o conceito, a ideia, que é muito genial, é muito bacana, e eu aplico aqui para os meus clientes de franquia, é a gente fazer o mesmo conceito para uma franqueadora. Por que isso faz sentido? É a mesma ideia da tecnologia. Em vez de você fazer uma formatação de franquia bem estruturada, como a gente deseja, como que é o ideal, demanda muito tempo, muito dinheiro, muito investimento. E aí, então a gente pode fazer uma versão MVP, que eu vou explicar mais detalhadamente, tem algumas questões importantíssimas que a gente não pode deixar passar nesse MVP, para a gente validar, para a gente testar, ver se precisa fazer algum ajuste na nossa franquia antes de investir tanto tempo e tanto dinheiro, tanto recurso. O MVP, o que a gente tem que ficar claro? Que ele não é um protótipo ruim, uma versãozinha, sabe, só para testar assim, de uma maneira displicente. Ele tem que ser o melhor possível, aplicável, funcional, viável, né, como o nome diz, está dizendo, é viável. Só que é o mínimo necessário para você poder testar aquele formato, daquele negócio, daquele produto. Vou dar um exemplo lá da tecnologia, depois eu venho aqui para um exemplo de franquia. Você já deve ter ouvido falar do Airbnb, que é um sistema, um aplicativo em que você pode fazer reservas. Em vez de reservar um espaço, uma diária no hotel, você reserva na casa, né, de uma pessoa, um quarto lá por 2, 3 dias, enfim, como você imagina fazer. Hoje, se você entrar no Airbnb, você vai ver que você pode fazer 1000 seleções, filtros, avaliações. Você, como cliente, é avaliado, o dono do imóvel que está cedendo espaço é avaliado. Tem várias formas de fazer reserva por tempo, com descontos. Você pode selecionar quem está colocando o imóvel, se quer que a pessoa pode simplesmente fazer a reserva e pronto, ou se tem que passar pela tua avaliação. Então, se ela vai pagar antes, vai pagar depois, pode cancelar. Então tem 1000 opções ali para que fique adequado para o que os usuários querem. Mas no começo, imagine, para chegar a desenvolver esse sistema, eles gastaram possivelmente mais do que $1 milhão de dólares para desenvolver, para ficar do jeito que eles querem o sistema. Imagine você começar com isso e depois não ter uma boa aceitação. Ou ver, não, isso que a gente achou aqui que era importante não era, então muda tudo. Então eles começaram fazendo um negócio muito básico.
Era um sitezinho que eles colocavam lá os anúncios, as fotos das residências, e você podia fazer um cadastro dizendo que você queria alocar. E mandava, a pessoa interessada preenchia, eles recebiam manualmente ali num e-mail e entravam em contato com o proprietário da casa, falavam, a pessoa está querendo, vamos fechar? Vamos fechar. Como que pagar? Deposita aqui e faz uma transferência. Então era tudo muito simples, mas era o que? Viável, funcionava, porque atendia a proposta, que era que uma pessoa pudesse locar uma casa, um quarto de outra pessoa. Então, não era ainda o perfeito, o ideal, com todas as variações, mas atendia aquela necessidade. Um outro exemplo que eu gosto de colocar, porque é aqui de Curitiba, o Vitor Torres, o que ele fez, né? Hoje, então, se você for um usuário, um cliente da Contabilizei, você faz o cadastro lá, a tua contabilidade é toda online, então você faz alguns lançamentos e ele faz tudo automático. Ele pega a tua nota direto lá do site da prefeitura, integra com o teu banco, gera guia, faz tudo sozinho, né? Uma coisa fantástica, um sistema incrível. Porém, no começo, eles precisavam ver, será que as pessoas vão ter confiança de fazer contabilidade pela internet? Como que vai funcionar isso? Era a mesma coisa, eles fizeram lá um site em que as pessoas cadastravam, né, as notas e os números, enfim, daí não tinha um sistema que gerava sozinho, eles pegavam as informações, iam no sistema da prefeitura para gerar guia, no sistema da Receita para gerar guia, te mandavam para o e-mail, né? Quem estava vendo de fora via assim, nossa, é tudo automático, eu coloco aqui as informações e eu tenho o que eu preciso, as guias de pagamento, tudo certinho. Mas por trás era tudo feito muito braçal, muito manual. Então não é assim, não, vamos fazer uma contabilidade mais ou menos, entendeu? A gente faz até uma parte, mas a gente não emite as guias. Fala, pô, mas é bem as guias que eu preciso, né? Então ele entrega, no MVP a gente faz o viável, completo, tem que atender a expectativa, porém sem todos os recursos, sem todo o refinamento que a gente espera como um produto final. Um exemplo, agora falando de produto, né, tudo isso estou falando aqui para tentar ilustrar, para você entender bem o conceito de MVP. É um exemplo clássico, né, que está na maioria dos livros, das apresentações de startup, que é esse em que a gente tem ali um MVP de um carro. Né? Vamos imaginar que não existisse um carro, eu quero desenvolver um negócio que seja um carro, que seja um veículo, né, com rodas em que ele transporte humanos. Então, o MVP disso, quer dizer, não é um protótipo, vou fazer um carro de papel que não leva ninguém a lugar nenhum. Não adianta. Não é, não, eu vou só fazer as rodas aqui. Não adianta, porque como que eu vou levar um ser humano sobre essas rodas soltas, né? Então, o MVP de um carro seria, né, o exemplo, um skate. Eu coloco umas rodinhas, coloco um eixo, eu coloco uma pessoa e eu consigo que ela se desloque de um lado para o outro com aquele veículo. E o que mais que ela pode ter? Eu posso deixar isso maior, eu posso pôr um motor, eu posso pôr um banco, então eu já evoluindo, daqui a pouco eu já estou numa moto, e daqui a pouco não, mas eu posso ter uma proteção aqui, eu posso ter um ambiente fechado, e daí eu chego no carro. Então, desde o primeiro MVP, ela já permitia uma pessoa subir e se deslocar, entende? Diferente da gente ter só uma parte, ou ter só um desenho, ter só um protótipo que ele não é usual, a gente não consegue colocar em prática. Entendeu bem o conceito? Eu demorei um pouquinho aqui, mas para que fique bem claro, porque isso é bem importante. Agora, para ficar mais fácil a gente entender o conceito de MVP para criar uma franquia. Isso é bem interessante. A gente pode fazer a franquia, colocar a franquia para rodar, para funcionar, num modelo mínimo viável. Quando a gente está colocando a franquia no mínimo viável, eu tenho que atender toda a legislação. Tem gente que quer fazer um MVP fugindo da legislação. Não, mas eu não vou fazer o contrato direito, eu não vou fazer COF, não, esqueça isso. Esse é o mínimo, o teu mínimo viável, você tem que ter a documentação, porque você não está fazendo tudo errado. Ele não está completo. A gente precisa ter a circular de oferta de franquia, o contrato de franquia, o pré-contrato de franquia. A gente precisa ter uma empresa que é a franqueadora. E a gente precisa ter uma marca nossa, certo? Então, esses requisitos a gente precisa ter. Só que não precisa ser o contrato de franquia mais robusto do mundo, mais que pensa em cada mínimo detalhe possível e imaginável. Não precisa, né,
ser um contrato social dessa franqueadora, prevendo 1000 situações. A gente pode começar com o básico. Eu faço um contrato social básico, abre essa empresa, inclusive, não é merchan, mas dá para você abrir na Contabilizei lá, eles nem cobram o valor de abertura da empresa se usar o sistema deles. Então já é um custo zero para abertura de empresa, a mensalidade baixa lá de contabilidade. Eles já te fazem o modelo de contrato social. Então, e o que é isso? Puxa, mas é ideal, e se essa empresa crescer, e esse contrato social não tinha que prever isso, prever aquilo? Legal, mas isso você faz quando você for crescendo. Você não precisa querer colocar tudo já no melhor, sabe? Investir todo o teu tempo, toda a energia, todo o recurso para fazer o melhor, o mais detalhado. A mesma coisa com o contrato, com o pré-contrato. São coisas que você vai aprendendo com o passar do tempo, que a tua franquia vai crescendo. Você vai, além de você aprender, você vai ganhando caixa, vai ganhando corpo, você vai contratando advogados e mais consultores para ir te ajudando, vai formar. Mas imagina, se você for colocar na ponta do lápis para você montar uma franqueadora, fazendo o modelo tradicional, no mínimo R$200 mil. Tá? Então a gente, puxa, é bacana, é legal, é bacana. Mas é aconselhável? Não sei, nem sempre é. Porque às vezes você vai fazer tudo isso, vai gastar um ano de trabalho, gastar R$200 mil, e quando coloca lá na frente, puxa, não era bem isso que as pessoas estavam querendo, essa franquia, assim, não decolou, não vingou. Então a gente faz um MVP nesse mínimo que eu já falei, mas é o mínimo estabelecendo o que a lei exige, que são essas informações que eu já coloquei. Outra coisa, a gente quando faz a formatação completa, bem detalhada, bem bacana, a gente deve fazer os manuais muito robustos, né? A ideia é que você pegue o manual de implantação e entregue para esse franqueado, tenha tudo que ele precisa, que ele pegue aquele manual, saia montando, converse com os fornecedores, tudo lá especificado, a cor da tinta, quem que é o fornecedor, qual que é o sistema, como que usa, que linha de telefone que ele deve ter, que computador que ele vai comprar, que móvel, aonde, quem, como que ele seleciona. Tudo tem que estar lá bem detalhado, bem bonitinho. Ele pega aquilo, monta a unidade dele, igualzinha à sua, depois de 45 dias, vamos supor, ele te chama, opa, vem cá ver se tá bom. Você vai olhar, nossa, tá perfeito, porque tá tudo especificado nesse manual. Imagina o tempo para fazer um manual desse naipe, com esse grau de detalhamento. A mesma coisa para a operação do negócio. Quando você abre a loja, você faz isso, faz aquilo. Se o cliente fala A, você fala B. E se acontecer isso com um produto, você faz essa outra coisa. E com um funcionário, assim, você tem que detalhar tudo nesse manual de operação. Ele deve ser realmente, como se diz, um manual de operação. O cara pegou aquele manual e está ali tudo que ele precisa para tocar o dia a dia do negócio daquela franquia. Imagina o grau também de detalhamento, de esforço, de tempo para fazer tudo isso. Sem contar que as coisas são dinâmicas, elas vão mudando, Às vezes você começa a demorar muito para fazer, quando você terminou, você fala, puxa, aquilo que eu tinha colocado lá no começo já não está valendo mais. Então isso que é o legal do MVP. Eu começo com o básico e eu estou totalmente consciente que ele vai mudando a cada momento, a cada dia eu estou enriquecendo, estou reformulando, estou deixando ele mais adequado, mais refinado, mais completo. Estou eliminando coisas que são desnecessárias e estou colocando o que, puxa, realmente isso aqui faltou e eu poderia ter colocado. E um manual de gestão que eu sempre coloco. Você tem que ensinar o cara a gerenciar aquele negócio, como que ele faz a gestão, como que ele separa os recursos dele, pessoais, como da empresa, como que é o software, como que é o cuidado com o estoque, como que é todas as estratégias de marketing, como que são as regras de postagens, enfim, um mundo de informações que a gente tem que colocar ali para ensinar esse franqueado a ele gerenciar bem a unidade franqueada dele nos mesmos moldes que você faz. Veja quanta coisa que é. E o que acontece? Muitas vezes na tua empresa você não, puxa, eu nem tenho essa gestão tão explicadinha, tão detalhada, manualizada, formalizada na minha própria empresa. Então eu vou ter que fazer tudo isso agora para o franqueado, se nem eu tenho ainda na minha empresa. E você vai, puxa, mais tempo para fazer, mais dinheiro. Então vai ficando uma coisa muito grande, percebe? E não é importante? É tudo importante, é muito legal, é adequado. Só que imagine você fazer tudo isso e depois, realmente você fala, puxa, não ficou bom, eu tenho que ajustar, então tudo que eu fiz aqui não valeu. Quando a gente vai, voltando agora, como que eu faço isso no MVP? Qual que é a ideia?
Em vez de fazer um manual de implantação super detalhado, super refinado, você faz um manual básico com as diretrizes, assim, o que é muito importante. Pode ser nem um manual, é um guia de 2, 3 páginas explicando o que é importante. E você, como franqueador, você com alguém da tua equipe, alguém que te ajuda, que conhece o negócio, vai estar muito presente ajudando esse franqueado. Então, puxa, mas isso não vai demandar muito tempo teu, muita energia? Claro, vai demandar. Mas assim você está acompanhando o processo, você está trabalhando junto com a construção do processo. Mesmo assim, vai estar gastando muito menos tempo para ajudar os 2, 3, 4 primeiros franqueados do que você tivesse ficado fazendo só esses manuais super detalhados e sem nenhum franqueado ainda. Então a ideia é a gente ter o mínimo. Ah, então não faz manual de implantação? Não, faz, mas o básico. Não faz manual de operação? Faz, mas o básico. Não faz manual de gestão? Faz, mas o básico. Então sempre no básico. E o que vai ser fundamental para o sucesso? Que você, como franqueador, esteja muito próximo desse franqueado. Então você vai substituir. A ideia dos manuais, eu sempre coloco isso na consultoria, no treinamento. Quanto mais completo, mais detalhado, menos o franqueado vai demandar de você. Como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Então, se você tem esses manuais bem completos, bem detalhados, teu trabalho como franqueador fica mais tranquilo, principalmente com muitas unidades. Mas, cara, você ainda não tem nenhuma unidade, você tem 1, 2 unidades. Então, você pode deve dedicar tempo para estar próximo desses franqueados, entender as dificuldades, entender os processos e depois você vai refinando tudo isso. A mesma coisa com as ferramentas de gestão. Puxa, precisa ter uma plataforma de EAD para dar os treinamentos, para que o cara acesse, entre lá e eu veja se ele viu o vídeo de treinamento X, se ele não viu, se os funcionários viram, como que está o andamento, como que foi. Tudo isso é fantástico, é legal, deve ter, toda a rede de franquias, né, de médio porte deve ter. Mas você vai começar já gastando isso, gastando toda uma estrutura, um software, custa pagar aí R$1.500, R$2.000 por mês para ter essa plataforma, sendo que você pode fazer o quê? Uma pasta no Google Drive, no YouTube não listado, enfim, alguma outra ferramenta que você disponibiliza, os caras acessam e assistem lá. Ah, mas isso é ideal? Não é o ideal, mas funciona. Isso que é importante. Mínimo produto viável é funcionar. Então, você deve ter uma plataforma de chamados, que daí cada vez que o franqueado tem uma dúvida, ele cadastra lá a dúvida dele, já em que setor que ele quer, e você vai receber um ticket, se demorar para responder mais de 24 horas, vai dar um alarme, isso é bacana, deve ter, defendo. Mas para os primeiros, você tem 2 franqueados, precisa de tudo isso? Não. Cara, manda um e-mail para formalizar, fica tudo registradinho no e-mail, cria só uma conta de e-mail, suporte, nome da tua franquia.com.br. Então todos os e-mails do franqueado que eles têm demandas vão para aquele e-mail, suporte, alguma coisa de nome da tua franquia. Puxa, mas tem um sistema de atendimento franqueado? Tem, através de e-mail. Tem um sistema para ensino à distância franqueado? Tem, é uma pasta no Google Drive que ele tem acesso, certo? Então, tem tudo. Tem que ter tudo, mas não precisa ser do mais caro, do mais complexo, do mais refinado. É o que funciona para você testar e validar. Uma outra questão que é importante é no processo de expansão também, né? A gente deve ter um sistema de automação, um site legal, com um monte de informações, o cara entra e já atrai o interessado pelo SEO, não sei o que, ele automatiza, recebe uma sequência de e-mails, bem bacana, bem legal. Mas você precisa ter tudo isso para os primeiros? Não. Você pode ter, tem gente, fiz o teste já com outras franquias, não precisa ter nenhum site. Você tem um bom perfil, né, numa rede social relevante para o teu público, para o teu perfil de franqueado, pode ser o Insta, o Face, enfim. Ali estão as informações do contato, ele entra em contato, então em vez de ter um formulário automático, ele preenche, não, ele fala com você, manda um WhatsApp. Você está interessado? Que cidade? A gente quer montar uma franquia aí. Então é um contato pessoal. Puxa, mas ficar falando 1 a 1, cara, no começo, você não vai ter milhares de interessados. A gente quer e logo você deve ter, né? Depois quando a franquia começar a crescer, sim, milhares de interessados. Esse número é real, né? Mas, então fica difícil pra você falar com todo mundo. Mas no começo, nossa, tem gente que fala assim, não, mas nossa, todo dia tem pelo menos um interessado. Então, num mês são 30 pessoas, um por dia. Você começar a conversar, muitos que você começa a conversar, já vê que a pessoa não tem dinheiro, achava que era mais fácil, que era muito mais barato, de uma cidade muito longe da tua, que não tem condições. Então você vai conversando, daqui a pouco você começa a conversar com alguém que tem o capital, realmente tem o interesse, numa área bacana, tem o perfil. E com esses você vai conversando. Então a gente não precisa burocratizar, automatizar, deixar tudo bem robusto para começar a vender franquia.
eu tenho que ter o mínimo funcional, que daí sim esse franqueado ele consiga ter o sucesso com o seu negócio. Então eu vou substituir ferramentas, tecnologias, manuais super detalhados, contratos super robustos, pelo quê? Pelo meu acompanhamento próximo no dia a dia com esses franqueados. E você vai sentindo, né? Até quando que dá, até quando que vale a pena. Normalmente, pela minha experiência, quando você tiver até 5 franqueados, você consegue ir tocando bem dessa forma, né? E daí você já vê, só que daí você... puxa, agora eu já não estou mais conseguindo controlar, já não consigo atender tão bem esses franqueados, já não consigo atender todo mundo que está parecendo interessado. Opa! Então você começa a sair do teu MVP e você vai montando, deixando o teu produto mais robusto, né? A gente começa com o nosso skate e você daqui a pouco você está com o patinete, daqui a pouco você está com a bicicleta, daqui a pouco você está com a moto e quando você estiver lá com 50 unidades você está com o teu carro, que é a tua franquia, realmente com todos os softwares, com todos os manuais, todos os contratos, tudo muito detalhado, muito bacana. Assim a gente consegue fazer estruturar uma franquia com um investimento muito menor, com um tempo muito menor, colocar no mercado e ver se se tem pessoas interessadas em comprar e esses franqueados que compram, se eles têm um bom resultado, a gente consegue deixá-los satisfeitos. Se a gente não conseguir pegar esses 3, 4 franqueados iniciais, acompanhá-los bem de perto e deixá-los satisfeitos, quer dizer que a nossa franquia não seria um bom negócio daquele formato. Então, se você tivesse investido um monte de tempo, um monte de dinheiro para fazer aquilo, para esses 4 franquias, daí você descobrir, puxa, não tá legal, a gente precisa mudar alguma coisa, precisa mudar muita coisa, imagina só o arrependimento, você ter que, puxa, volta pro zero, começa tudo de novo. Então, é um jeito muito inteligente, muito bacana para a gente crescer, principalmente se a gente fala em micro e pequenas empresas, que você não tem um grande capital, um grande recurso para poder investir só para ver o que vai dar. Então você investe o mínimo possível, reforçando sempre reforçando, dentro da lei, dentro do mínimo necessário para que essa franquia funcione, para que o franqueado possa ter o sucesso com o negócio dele. Você só substitui aquela automatização, ferramentas, detalhamentos, teu esforço pelo teu acompanhamento. E à medida que a coisa vai crescendo, você vai tirando o teu braço e vai trocando por sistemas, vai trocando por manuais, e você consegue ir se afastando dessa proximidade, né, do dia a dia da rede de franquias e ficando na posição estratégica, que é o que a gente quer. Beleza? Eu sei que é um tema mais complexo um pouquinho para quem não está acostumado nem com franquias e nem com startups, mas é um caminho muito bacana que viabiliza e a gente já tem muitos cases de sucesso com franquias seguindo nessa linha. Se ficou com alguma dúvida, me manda aqui nos comentários, também no Insta. É muito mais fácil eu responder no Insta porque toda hora eu tô lá, então me segue, me acompanha e a gente vai conversando. Eu quero te ajudar a ser um franqueador, uma franqueadora de sucesso.